Dando continuidade com o programa Pense Sempre Positivo, estamos aqui hoje com o Dr. Magno Magalhães, que veio lá de Caxias do Maranhão e está contribuindo com toda a sua expertise e todo o seu conhecimento para você que nos acompanha. Dr. Magno, explique para os nossos telespectadores sobre quais são os conceitos, quais são as novidades, dessas medicinas alternativas. Na verdade, Felipe, novidades para a nossa sociedade brasileira, né? Sim. Porque se a gente parar para analisar como a medicina vem sendo feita no resto do mundo, por exemplo, principalmente dos países do Oriente, como a China, a Índia, a acupuntura, a homeopatia faz parte da realidade desses povos. Certo. Né? Inclusive existe um conceito muito forte na China, onde o médico ele ganha por manter a saúde dos pacientes. Ele não ganha por paciente doente. Sim. Então isso aí é justamente um conceito diferente da nossa realidade. É um paradigma que a nossa sociedade médica ela deve começar a rever. Porque aqui primeiramente, nós tratamos o paciente quando ele já está doente. Quando já é quebrado esse elo do paciente e a sua saúde. Nós geralmente intervimos na doença. Isso é o paradigma que deve ser mudado. Nós devemos trabalhar justamente naquilo que se chama medicina preventiva, que nós ouvimos mais falar do que perceber na nossa realidade. Então a homeopatia, a acupuntura, a aromaterapia, a cromoterapia, hoje já se fala também muito da constelação familiar, que já entra como uma perspectiva de saúde no SUS. Isso já mostra que a nossa realidade ela começa a mudar. Ainda está muito longe do que nós queremos como ótimo para a nossa população. Mas já existe acenos de mudança. Então, essa realidade ela começa a mudar, principalmente porque o Conselho Federal de Medicina já reconhece a acupuntura e a homeopatia como especialidades médicas. Mas foi uma luta muito grande, foram travados muitos embates para que essas conquistas elas se consolidassem, mas já são realidades no nosso meio. Isso já mostra que o médico brasileiro ele começa a trabalhar na perspectiva realmente de promover saúde e não simplesmente tratar doenças. E se você for olhar no conceito de saúde da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela justamente fala que saúde é o bem-estar psíquico, mental e físico. E essas questões elas têm que estar irmanadas, elas têm que estar concatenadas, elas têm que estar todas em sintonia para que realmente o paciente tenha saúde na sua totalidade, na sua plenitude. Ou seja, Dr. Magno, tem que estar tudo isso, que o senhor trouxe, num verdadeiro alinhamento. Exatamente, e é isso que a gente sente falta, Felipe. Você vê, por exemplo, o paciente quando ele está com dor de ouvido, ele não procura o clínico geral, ele vai procurar o otorrino. Sim. O paciente está com dor no estômago, ele não procura o clínico geral, ele já vai procurar o gastroenterologista. Mas se esse paciente tem uma queixa diferente daquele sistema, daquele órgão ao qual ele se dirige, ao qual ele dirige a queixa ao especialista, aquele especialista já manda ele para outro especialista. E justamente nós perdemos a dimensão da totalidade que é o paciente. Nós somos um corpo com vários órgãos e vários sistemas, mas nós não somos só uma úlcera. Sim. Nós não somos só uma otite, uma dor de ouvido. Nós não somos só uma tendinite no joelho. Nós somos um corpo, uma totalidade que deve ser tratado como totalidade. E é justamente essa questão holística que nós batemos de forma muito forte para que o médico clínico, o médico generalista, ele passe a ter a importância que tinha outrora, que tinha no passado. Então nós somos muito contrários a essa ideia de que o paciente deva buscar diretamente especialista. Porque a queixa do paciente geralmente não se restringe a só um órgão. Geralmente ele também tem outras queixas. Se você parar para analisar, nós temos diversos sistemas e diversos órgãos. Você já imaginou o paciente com dor de ouvido, com dor de cabeça, com dor no peito, com dor no estômago, com dor no joelho, ele for procurar todos os especialistas. O SUS quebra. O SUS não tem suporte para isso. Então, a visão que nós temos de saúde é justamente essa visão holística. E eu creio que grande parte dos médicos no Brasil estão começando a abrir a mente, a abrir essa consciência, para que nós tratemos o paciente como um todo, e não como uma pessoa que tem vários órgãos e vários sistemas.
Ou seja, ver o paciente na íntegra, né? No seu ser, o ser humano, e não somente na busca, né? Se a gente for falar aqui um pouquinho sobre dor, a dor às vezes ela não está onde a pessoa está. Qual é a sua queixa? Eu estou com dor aqui, por exemplo. Essa dor nem sempre ela pode ser do dente, pode estar no dente. Ela pode estar refletindo de uma cefaleia, né? Porque a dor irradia, né? Então, assim, às vezes a pessoa chega com um problema no estômago, né, vai buscar um gastro e, na realidade, o que está gerando essa dor no estômago? Qual é a origem? Da onde está vindo? Então, nessa visão mais da medicina alternativa, hoje o olhar ele muda, né? Ele vem mais uma visão mais macro, onde vai conseguir ter uma maior interatividade com esses pacientes. Na verdade, Felipe, eu até não gosto muito de usar esse termo medicina alternativa, que parece como se fosse uma coisa pejorativa, como se fosse uma coisa menor. E é justamente o contrário. Nós percebemos que a medicina ela mudou o olhar, o foco, porque se mercantilizou muito a medicina. Sim. Se você parar para analisar hoje, as grandes corporações, os grandes laboratórios, eles dominam o mercado, dominaram a mente do médico e, consequentemente, o povo ficou também dominado. Então, essa quebra de paradigma ela tem que começar a acontecer. Porque nós temos que ver a saúde de forma diferente. O ser humano é que é o centro da atenção do médico e não a indústria farmacêutica. Nada contra a indústria farmacêutica. Nós sabemos que antibióticos, anti-inflamatórios, eles têm essa parcela de contribuição na ajuda da manutenção da saúde. Sim. Mas antes disso existe um corpo que é ser tratado. Existe uma mente que precisa de apoio psicológico e médico também. Existe um corpo que sofre e que adoece porque questões básicas não foram resolvidas. Sim. Então nós queremos ver o ser humano na sua totalidade tratado. E é justamente onde esse termo alternativo eu vejo de forma pejorativa. Na verdade, essa é a medicina verdadeira. Sim. Essa é a medicina que contempla o ser humano na sua totalidade, na sua essência. E é isso que buscamos, é isso que queremos para o médico, não do futuro, mas para o médico do presente. Agora. Muito bem, doutor Magno. Nesse bate-papo super interessante que a gente está tendo aqui hoje, né, trazendo essas novas informações, né, para os nossos telespectadores que acompanham o programa Pensando Positivo, eu percebo, doutor Magno, que é muito mais inteligente, é muito mais plausível, então, usarmos o termo da medicina somativa. Sim. Porque o que chamam de convencional com a medicina nova, a medicina do futuro, não é o futuro já é agora. Há um segundo atrás, há um milésimo de segundo atrás, já é futuro. Já é passado, desculpa. E o tempo, ele é acrônimo, né? O tempo, ele não existe. Então, o que é o tempo? O que é tudo isso? Então, tudo isso junto forma-se um novo conceito, né? De trazer tudo isso como soma e uma forma de prevenção. E não esperar a doença estourar, a doença acontecer, e não ir lá chegar o paciente ser tratado somente por aquela otite, que é uma inflamação que aparece no ouvido, mas e sim onde está a causa, o que isso está causando. Porque se isso não for tratado adequadamente, um período curto de tempo pode voltar, não é mesmo, doutor Mário? Exatamente, é justamente esse termo que eu prefiro, a medicina somativa, a medicina integral, a medicina preventiva, são termos que eu creio que são muito mais verdadeiros Sim. e correspondem à realidade dessa medicina do que você chamar de alternativa. Sim. E como eu falei no início do programa, eu creio que você se recorda, nos Estados Unidos da América do Norte, mais de 50% ou mais da população norte-americana faz esse tipo de medicina. Sim. Se as pessoas estão buscando essas outras medicinas, que na verdade para mim é a medicina verdadeira, a medicina rudimentar, a medicina primitiva, é porque a medicina convencional já não abarca, já não traz resolutividade para os problemas desses pacientes. Então essa abordagem, para mim, hoje, ela é mais do que natural e eu creio que essa mudança ela já começa a acontecer. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão mais voltadas para tratar realmente a sua individualidade, para tratar a sua integridade. E eu creio que essa abordagem, daqui para frente, ela vai ser mais do que natural. Perfeito, doutor Magno. Você que está nos acompanhando, estamos aqui hoje com o doutor Magno Magalhães, que vem lá de Caxias do Maranhão, e está compartilhando conosco um pouco do conhecimento dele. Então, você que é o nosso telespectador, que está sempre aí
nos impulsionando a estar dando sempre continuidade ao nosso programa. Fiquem atentos, né? Não percam, né, os nossos próximos programas. Já temos lá no nosso playlist, lá no canal da Brap Coach, né, no YouTube e também no Facebook, os outros programas que já foram gravados e estão aí disponíveis para você também estar acompanhando. Lembrando que o programa é um oferecimento da TV Pro Coach. Dr. Magno, explique para os nossos telespectadores qual a diferença entre a medicação alopática e a medicação homeopática. Pergunta muito interessante, Felipe, essa que você está fazendo, porque é uma pergunta que às vezes o próprio paciente nos questiona. Sim. A medicação alopática é aquela medicação feita com um produto, com a substância química, sim, que vai desencadear um efeito naquela queixa, na dor de cabeça, na dor de estômago, ou em algum outro tipo de sintoma. Perfeito. A medicação quimicamente programada, tipo a dipirona, tipo diclofenaco, um antiulceroso, como o omeprazol. E na medicação homeopática, você não tem uma medicação em si, mas na verdade você tem uma substância que ela é diluída de forma infinitas vezes, ela é diluída, até que fique só a frequência da medicação. Perfeito. Aí você vai ter uma medicação que na verdade é uma frequência energética que vai desencadear a defesa do próprio organismo. Essa seria a diferença básica entre a medicação alopática e a medicação homeopática. Na medicação alopática você tem um medicamento químico e na medicação homeopática você tem um medicamento que traz uma frequência energética para que o seu próprio corpo se cure no decorrer do tempo. Por que, Felipe, que as pessoas preferem muitas vezes a medicação alopática? Porque ela tem um efeito mais rápido. Sim. E nós, nessa visão louca, acelerada da vida, ansiosa, nós não esperamos. Por exemplo, ninguém quer curar uma dor de cabeça para daqui a um mês. Você quer em minutos. Sim. Isso é entendível. Mas as pessoas, por exemplo, não querem curar uma úlcera em um mês, 2 meses. Elas querem curar em uma semana. Perfeito. Mas nós sabemos que a medicação alopática tem a sua importância. Mas também, quem quer se curar definitivamente e não ter mais aquela doença, geralmente opta pela medicação homeopática, que apesar de ter uma duração de tratamento maior, mais longa, mas geralmente você tem uma cura permanente e definitiva, muitas vezes, daquela doença. Perfeito, Dr. Magno. Então, assim, para que os nossos telespectadores entendam, a medicação homeopática, ela também trabalha, ela age junto das emoções, é isso mesmo, doutor? Sim, sim. E a medicação alopática, ela acaba gerando, por ter muita química, acaba gerando alguns beta-bloqueios. Não só bloqueios, como também efeitos colaterais. Perfeito. A gente costuma dizer que a pessoa toma uma medicação e ela vai dar efeito colateral e depois o médico passa outra para tratar esse efeito colateral e a segunda medicação vai dar um terceiro efeito colateral, você toma um quarto para tirar o terceiro efeito colateral e o médico vai passar um quinto para tirar o efeito do quarto efeito colateral e assim se gera um ciclo vicioso de efeitos colaterais e de medicações onde o organismo vai ser bombardeado e principalmente o bolso vai sofrer. Sofre o bolso e sofre o paciente. Então esse ciclo que hoje nós entendemos, Felipe, que ele deve ser repensado. A questão da postura do paciente, da reflexão do paciente sobre a sua condição, não só financeira, mas também de saúde, ela deve ser repensada por ele mesmo. Porque muitos médicos estão a serviço não da saúde, sim da doença. Então essa reflexão muitas vezes ela tem que partir do próprio paciente. É um processo de autoconsciência, é um processo de repensar a sua saúde, não só financeira, mas também a sua saúde como um todo. Perfeito, Dr. Magno. Todas essas informações são de suma importância para os nossos telespectadores. E você que está nos acompanhando, fique atentos. No próximo bloco, a gente vai falar sobre uma nova estratégia de tratamento que existe dentro da área da medicina, chama-se a medicina biomolecular. Fique atentos, voltamos no próximo bloco. Até já!